Você passa um terço da sua vida dormindo, mas você sabe exatamente o que acontece no seu sono? O sono é uma jornada muito complexa e fascinante e eu vou te explicar o que acontece em cada fase do seu sono. Então, eu vou te convidar para pensar no seu sono como um grande teatro, onde a gente tem dois cenários principais, duas peças desse teatro. Uma é o sono REM e o outro é o sono não REM. O nosso sono acontece em ciclos e esse ciclo completo ele dura 70 a 110 minutos e a gente vai repetindo esse ciclo durante a noite. O que é cada uma dessas fases? O sono não REM, para você entender de uma forma fácil, ele é como se fosse o nosso detox corporal. É ali que vai acontecer a principal parte da recuperação física que a gente precisa para descansar bem. Então, ele é extremamente importante para que você se sinta regenerado no outro dia, com o corpo descansado, com os órgãos tendo recebido a limpeza devida para que eles funcionem bem durante o dia. O sono não REM é dividido em 3 fases, e cada uma dessas fases importa para um tipo específico de função. Então, na fase N1, é o início do nosso sono, onde a gente ainda está entrando numa transição para o descanso. É aquele sono mais leve que você ainda está dormindo, mas acorda superficialmente. Ele dura pouco tempo, mas ele é o começo de toda essa jornada. A fase N2 é a fase onde você está dormindo de verdade, então você já não percebe mais que está dormindo, e é nessa fase que o nosso sono fica por mais tempo. Ela é bem longa e é super importante para que o resto dessa fase aconteça de uma forma verdadeiramente reparadora. Então, a gente sai da fase N2 e passa para a fase N3, que é ali que a mágica principal acontece. Na fase N3, a gente tem o sono de ondas lentas, onde a gente tem um descanso verdadeiro e é ali que acontece o processo de memorização, o processo de aprendizado. Então, se a gente não atinge essa fase N3, é difícil que a gente se sinta 100% recuperado no outro dia. Além disso, é nessa fase que o nosso corpo libera todo o arcabouço de hormônios que ele precisa para fazer essa reparação, que só acontece à noite. Não adianta você dormir de dia e achar que essas fases vão ser contempladas do jeito necessário. Por quê? Para que essas fases aconteçam bem, a gente precisa respeitar dois ciclos. E o principal deles é o ciclo circadiano, que tem uma duração de 24 horas. Ele começa quando a gente começa o dia, acorda e vai até o próximo dia onde a gente acorda de novo. Então, o nosso sono principal de recuperação, ele é noturno, porque o nosso ciclo natural já está regulado para que tudo que precisa ser feito seja feito à noite. E por fim, a gente entra então na fase do sono REM, o famoso sono REM. Todo mundo acha que ele é o mais importante para o descanso, e realmente isso está certo, mas não só isso. A fase N3 do sono não REM e o sono REM são de fato os mais importantes, porque é no sono REM que a gente tem o movimento rápido dos olhos, ele é caracterizado por isso. E nesse estado de sono é onde a gente tem os sonhos mais profundos. Não é exclusivo do sono REM, mas é nele onde se concentram principalmente esses sonhos. Sonhos vívidos, sonhos bem que a gente fica memorizando depois, né? A gente acorda e lembra deles, são os sonhos da fase REM. Se o sono não REM é o que estrutura o nosso corpo, o nosso físico, o sono não REM é a nossa mágica mental. É uma fase que a gente chama de autoterapia, porque é ali que daí a nossa mente descansa. No sono não REM é a parte do corpo, das estruturas dos órgãos, da nossa estrutura cerebral. E o sono REM, ele vai recuperar sua mente, sua psique de uma forma geral. Nessa fase, por incrível que pareça, por ela ser uma fase profunda, as pessoas acham que é ali onde o nosso sono está mais paralisado, né? Mas não é. Isso acontece na fase N3 do sono não REM. No sono REM, o nosso músculo está muito ativo, as nossas memórias estão muito acesas, então o corpo ele precisa desligar a gente de uma forma natural para que você não acorde e saia vivendo o que você está sonhando. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é uma fase ativa, só que a gente tem uma inibição natural que desativa o nosso controle muscular para que você realmente não acorde e saia andando e vivendo acordado. Então, para que você entenda de fato, o sono não REM ele é fundamental para a consolidação de memórias e aprendizado. Quem não chega na fase REM não aprende, não descansa de verdade e não tem aquela recuperação mental que a gente tanto precisa. É muito comum que as pessoas durmam pouco e aí elas não chegam nessa fase REM, né? E como eu expliquei no início desse vídeo, esses ciclos eles duram 70, 110 minutos. Só que se você é uma pessoa que fica acordando no meio da noite, você interrompe esse ciclo e aí ele não volta de onde você parou, ele volta do zero, na fase N1, N2, N3 do sono não REM e depois que ele chega no REM. Então,
Isso é importante pra gente entender se a qualidade do teu sono tá boa e não só se você tá dormindo horas o suficiente. Bom, então agora que você já entendeu sobre as fases do sono, no próximo vídeo eu vou te explicar por que às vezes dormindo bastante você ainda não se sente descansado. Esse foi o vídeo número 1 da série Pílulas sobre o Sono, o seu remédio natural para dormir bem.